Estamos agora já no 7º episódio do nosso podcast Podcop. Já trouxemos aqui vários especialistas, várias pessoas, onde nosso foco, né, sempre é cooperativismo é negócio e o futuro é cooperar. E dentro desse nosso posicionamento, dentro do cooperativismo, nós temos um em especial que é a economia solidária. E a economia solidária nós temos uma ferramenta extremamente importante, que são os bancos comunitários. Já trouxemos aqui o Pedro Vinícius, né, presidente do Banco EDG lá de Piaçaba Sul. E hoje nós não apenas estamos trazendo mais um entrevistado, estamos trazendo uma personalidade do nosso estado vizinho aqui de Sergipe, ex-prefeito da cidade de Indiaroba, onde lá foi feito o Banco Comunitário Municipal com a sua moeda social, Aratu. Eu estou falando aqui do nosso querido amigo Adinaldo Nascimento, ex-prefeito de Indiaroba. Seja bem-vindo, Adinaldo, e as suas considerações iniciais sobre o nosso Podcop. Primeiro dizer da alegria, né? Parabenizar por essa iniciativa, bispo. O Podcop ele é extremamente importante, não só para o setor cooperativista, né, mas para toda a sociedade. Eu tenho tido a honra de acompanhar os outros episódios e a gente vai se emocionando, vai se encantando, né, com as personalidades e com suas histórias, né, as personalidades que passam aqui. Então, para nós é uma honra muito grande poder estar aqui hoje. Com certeza. E esse nosso Podcop ele tem um oferecimento, né, todo especial da Unicafes, da União das Cooperativas, a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar, que é um baluarte, né, nessa caminhada, né, do cooperativismo. A Unicaf ela faz a diferença no mundo cooperativista. Mas, Adinaldo, você também é um entusiasta, né, da nossa querida Unicaf. A Unicaf está presente em praticamente todo o estado do Brasil e aqui nós temos a nossa Unicafes aqui em Alagoas. Mas para que o nosso público, né, esse nosso grande público aqui do Podcop, quem é Adinaldo Nascimento? Me fala um pouco sobre você. Adinaldo Nascimento é assentado da Reforma Agrária. Eu sou assentado no assentamento Chico Mendes, no município de Indiaroba. Eu fiz técnica agropecuária. Eu sou entusiasta do cooperativismo. Nós somos inclusive um dos fundadores da Unicaf Nacional, fomos dirigentes da Unicaf no estado de Sergipe, né? Estivemos vereador pelo período de 2000 a 2008. Lá em Indiaroba. Lá em Indiaroba. Discutimos muito com a comunidade e a comunidade apontou a necessidade de ter um projeto maior. Fomos candidatos 2 vezes a prefeito e continuamos nossa militância no cooperativismo, fortalecendo o cooperativismo de Indiaroba, a Cooperafic, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Indiaroba e região, e fortalecendo a União Nacional das Cooperativas de Economia Solidária. Eu fui eleito na 3ª eleição, na 3ª disputa, né? Conseguimos uma diferença de 2.642 votos em 2016, nos reelegemos com 2.750 votos de frente, né, na eleição de 2020. Isso é um município pequeno, né? É um município pequeno. E agora tivemos a honra, né, o nosso povo nos deu a honraria de poder o nosso grupo eleger o nosso sucessor, sendo o mais votado da história, com 3.015 votos de frente. Nós temos um universo de 14.200 votos. E a nossa Câmara de Vereadores, a nossa comunidade, definiu que os 11 vereadores seriam eleitos pertencentes ao nosso grupo. Eu quero agradecer imensamente a nossa comunidade, agradecer as nossas lideranças. Você sabe, nós somos 11 vereadores, mas nós tivemos 36 candidatos. Todos eles, todas elas, são importantes. E o nosso projeto democrático é importante. E graças a Deus, o nosso grupo hoje está continuando esse projeto inovador, tendo o nosso querido Marcos Sertanejo, que foi vice comigo quando perdemos, que foi vice-prefeito na primeira eleição nossa, que foi secretário de planejamento na segunda eleição, e hoje o nosso prefeito,
e eu tendo a honra de estar secretário de Planejamento na gestão do Marcos também. Então, para nós é motivo de muita alegria, isso com muito debate, isso com muito diálogo, isso com muita aquisição da agricultura familiar. Né? Nós somos fortalecimento. Fortalecimento. Né? Nós tivemos em 2024, graças a Deus, 100% do PENAI adquirido pela agricultura familiar. Né? Você sabe que a lei ela obriga no mínimo 30%. Isso. Mas nós chegamos aos 100%. É uma briga nossa aqui da Unicaf também para aumentar esse percentual. E tivemos a ousadia junto com a comunidade, junto com os parceiros importantes na assistência técnica, junto com o SEBRAE, de incluir o camarão da agricultura familiar na alimentação escolar. Maravilha. Então, isso para nós é motivo de muito orgulho. E o nosso governador, Fábio Mentidieri, replicou para o governo do Estado, que é um grande sucesso. Traga o governador aqui para a gente trabalhar falar sobre cooperativismo no Estado de Sergipe. Maravilha. Pode então, convidá-lo. É uma honra muito grande, né, a gente poder estar socializando isso com os irmãos aqui de Alagoas, que a gente aprende muito com a Unicaf de Alagoas, aprende muito com as cooperativas. Um abraço para o nosso querido presidente Antonino Cardoso. Aliás, quando eu conversei com ele sobre sua vinda, eu disse, Adinaldo está vindo para cá. Esse Adinaldo é um pai para mim. Ele é uma pessoa extraordinária. Nós tivemos a honra de Antonino ser formado pela Universidade Federal de Sergipe e foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, né, o DCE, da Universidade Federal de Sergipe. Fez um grande trabalho, é muito respeitado no estado de Sergipe, todo mundo ama o Antonino e eu tenho a honra de poder chamá-lo de filho, de irmão, de amigo, de companheiro de luta. Berel também gosta muito. Berel é um grande companheiro. Família como um todo, né? A família de Antonino Adinaldo, é maravilhosa. Nós vamos conversar aqui com o Adinaldo sobre o Banco Comunitário lá de Indiaroba, que tem a sua moeda social, o Aratu. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes a gente precisa saber como chegou até lá, né? E foi através da sua gestão, né, que você implantou o banco lá. E o Adinaldo nos trouxe aqui esse livro, né? Resultado do Planejamento e Gestão das Políticas Públicas de Indiaroba, Sergipe, no período de 2017 a 2024. Antes da gente entrar, Adinaldo, nessa questão do Banco Comunitário, eu gostaria que você nos falasse sobre esse seu período aqui, sobre o que você escreveu aqui neste livro. A gente foi, ao longo da caminhada, sentindo a necessidade de materializar mais as nossas ações, né? A gente sabe que hoje a sociedade, ela materializa as suas ações muito pelas redes sociais. Sim. Mas a gente queria aprofundar esse processo e a gente sabe que o livro ainda é um grande instrumento para isso. Né? E a gente chama a atenção, inclusive, dos gestores atuais, gestores que saíram. A gente sabe que tem acontecido programas e ações extraordinários e a gente precisa materializar, porque falar mal da política, criminalizar a política... E papel aceita tudo, né? Endemonizar a política, já tem gente demais fazendo isso. A gente precisa colocar as ações que, a minha opinião, né, eu entendo assim, o gestor público de uma cidade de 17 mil habitantes, 18 mil habitantes como a nossa, que representa as 4.500 cidades do Brasil que são de pequeno porte, das 5.700. São cidades que têm grandes desafios. E o gestor local, ele precisa inovar, ele precisa se reinventar e as ações que são feitas e que a comunidade aprova precisa ser materializada. E nada melhor do que através de um livro. Então, a gente colocou isso. Eu ouvi há poucos dias o nosso querido Renato Filho, aqui do Pilar, também lançando um livro da gestão dele. Isso também é para que os nossos colegas, né, prefeitos, ex-prefeitos, se animem, né, exatamente, a colocar isso, e isso fica à disposição da sociedade. Né? Então, para nós é uma alegria muito grande. Olha só, Adinildo, você mais ou menos já falou sobre essa minha próxima pergunta, né? O que é que o levou, né, a ser prefeito? O que é que o levou a você entrar na política, né, lá em Indiaroba? Você que vem de movimentos sociais, o que o levou para isso e quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu sou um empreendedor social, né, um educador popular, um agente
De transformação social. Né? De transformação social. Né? Inquieto, a gente sabe que os jovens que estão nos assistindo agora, né, as pessoas que estão nos assistindo, não existe instrumento mais transformador do que a política. É a política que transforma a sociedade. Boa política, né? A boa política. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Ou ela faz uma região se desenvolver, uma cidade se desenvolver, um estado desenvolver, um país desenvolver, ou ela faz reclinar também. Atrasar, e a gente sabe que para conquistar leva tempo, é doloroso, mas para perder, às vezes, é num piscar de dedo. Então, para nós, esse instrumento ele foi fundamental no sentido de dizer, olha, a gente precisa dar a nossa contribuição. E quem está na gestão pública das cidades de pequeno porte, como a gente passou por essa experiência, é muito desafiador. E a gente precisava fazer a diferença. Então, o encantamento pela transformação social. Hoje eu tenho orgulho de viver numa cidade que não tem latifúndio, uma cidade que tem mais de 600 famílias assentadas, quilombolas, pescadores artesanais, empreendedores sociais, empreendedores privados. Né? Quando nós assumimos a prefeitura, eram 60 MEIs, hoje são 480. Quando a gente assumiu a prefeitura, 85% da população dependia da prefeitura. Hoje, 45% dependem. Então, a gente entende que a entrega, lógico que ninguém é forte sozinho, né? Tem que haver uma coletividade. É um princípio do cooperativismo. Né? A gente precisa ter as associações atuantes, as cooperativas atuantes, a colônia de pescador atuante, a organização social funcionando, né? Os vários parceiros. Tecido social, né? Exatamente. Né? Você não pode deixar o SEBRAE de fora, você tem que trazer para perto o SESC, né? Os grandes instrumentos, Senar, as empresas de assistência técnica, Unicafes. Esses instrumentos são fundamentais para a gente poder avançar na luta. E a gente se colocou como soldado desse processo à disposição para que a gente pudesse avançar. Pessoal, você falou muito bem, e eu acho muito interessante essa questão dessa distribuição de renda. Nós temos aqui a maior cidade de Alagoas, né, depois de Maceió, é Arapiraca. E existe uma particularidade que às vezes as pessoas não entendem. Arapiraca é forte porque ela tinha uma reforma agrária natural. Aquela produção de fumo, que hoje Arapiraca não depende mais do fumo, mas a base econômica de Arapiraca foi através desses minifúndios da cultura fumageira. Isso foi que fortaleceu. Ela cresceu, e aí ela cresceu para outras vertentes, outros modelos econômicos. Arapiraca se tornou um centro de toda aquela região. Mas, para isso, ela se fortalecer, ela precisou exatamente desses minifúndios, que às vezes as pessoas olham enviesado para a reforma agrária, mas a reforma agrária deu certo na Europa, deu certo em todos os lugares. Por quê? Porque você distribui renda naturalmente. Esses agricultores, vamos dizer assim, esse novo momento da agricultura familiar, Denildo, ela está fazendo com que as cidades parem de inchar. Entendeu? A gente vê, por exemplo, Piaçaba-Sul, né? Aquele modelo econômico ali da cidade é fantástico. Então, você tem a associação que faz aqueles docinhos de coco, tem 600 mulheres trabalhando. Tem outro de óleo de coco, tem a Copaíba. Então, esse pessoal não quer mais sair de lá. Primeiro que é uma vida mais barata, mais tranquila, menos violenta. Você não vem para a cidade para quê? Para encher o número mais de favela, de periferia, de desempregados. Entendeu? Então, isso é que... Mas o que a gente veio também conversar aqui foi sobre essa questão do Banco Comunitário Municipal, que foi o seu grande feito, um dos seus grandes feitos lá em Diaroba. E aí eu queria ver o seguinte: que contexto socioeconômico você encontrou que disse, não, eu vou
logicamente, você ouviu falar sobre essa questão de banco comunitário, e aí você viu o contexto econômico, você já tinha sido vereador, você foi... Então, você, como prefeito, você já tinha uma ideia do contexto socioeconômico e você disse, não, aqui caberia bem um banco comunitário. Que contexto socioeconômico você encontrou para começar a pensar na moeda social Aratu? A nossa sociedade, a nossa cidade, né, ela era desprovida de infraestrutura. 40% da sede não era pavimentada. Nós tínhamos 25 comunidades sem água. A gente tinha um endividamento de mais de 100 milhões de reais. Nós tínhamos um histórico de atrasos de salário, chegando a 3 meses de salários atrasados. Que, aliás, era vários é um contexto que, né, de várias cidades, né, não só a nossa. Uma cidade que não tinha um comércio próprio, muito incipiente, e que, mais importante, as pessoas não tinham autoestima. E tem uma coisa, bispo, e quem está nos assistindo vai entender, é muito ruim quando te perguntam de onde você é e você não sente orgulho de dizer. Perfeitamente. Isso é terrível. Mas, bispo, você é da onde? E aí você fica ali, né, sem ter aquele orgulho de dizer, eu sou de Arapiraca, eu sou de Piaçabuçu, eu sou, né, de Penedo. Eu sou de Palmeira dos Índios. Sou de Palmeira dos Índios. E isso nos inquietava muito, né? E é claro que a fuga de capital, né, cidades de pequeno porte enfrentam... O Joaquim ele fala muito sobre isso, né? Que Exatamente. Você é empobrecido porque você está pobre. Não existe cidade pobre, existe cidade empobrecida. Empobrecida. Né? Que pega as suas reservas, na sua riqueza e coloca para fora. Até o cabelo vai cortar fora. Exatamente. E hoje, então, com o advento da tecnologia, né, da internet, então a gente foi fazendo um processo de escuta muito grande e, infelizmente, né, passamos por um processo pandêmico, né, mas também trouxe lições importantes. Uma das lições que o comércio... O avanço do digital com a pandemia foi... Fantástico. Né? E as cidades de pequeno porte, é claro que o auxílio emergencial, e aí a gente quer agradecer aos deputados federais, aos senadores, foi muito importante. Né? A economia brasileira, as pessoas poderiam ter entrado em colapso. E aí o que é que o comércio percebeu? Pelo fato das pessoas não estarem se locomovendo, o nosso comércio, olha que contradição, né? Enfrentando mortes, enfrentando pessoas que, né, a gente até hoje tem sequelas, né? A gente percebeu que o comércio evoluiu, porque as pessoas não podiam estar circulando. E aí vem a cobrança, né? Prefeito, tem que fazer algo que não deixe o dinheiro sair, que o dinheiro fique circulando internamente. E a gente, que vem do cooperativismo, estuda profundamente esse processo. Quero aqui mandar um abraço para a nossa referência dos bancos comunitários, o nosso Joaquim Melo. Um abraço para a comunidade do Conjunto Palmeiras, né? Primeiro banco comunitário do Brasil. Hoje são, atrás, né? Há 30 anos atrás. Se fazer hoje é um desafio, você imagina há 30 anos atrás. São quase 180 bancos comunitários hoje. O Joaquim não tem agenda, porque ele está nas universidades, ele está nas periferias. Ele está no Rio de Janeiro. Levando esse processo. E a gente também percebeu que algumas cidades já tinham banco municipal. E a gente disse, olha, a tecnologia que ajuda a levar o dinheiro pode ser a tecnologia que trave pelo menos parte do dinheiro. E graças a Deus isso aconteceu. A nossa comunidade abraçou, ela entendeu. Hoje nós temos um banco municipal, 2.400 contas, nós temos mais de 5 milhões de aratus movimentados, mais de 70 mil movimentações. E quando eu falo aratu, é equivalente ao real. Mas pelo fato dele não ser válido fora do nosso território, fora do município de Indiaroba, então a gente homenageou as nossas marisqueiras. Nós temos 350 mulheres que têm como principal renda o marisco, o aratu, esse precioso crustáceo, delicioso e que nos ajudou muito. Qualquer dia desse eu vou lá em Indiaroba. Por favor, materializar essa proposta. Né? Então, o Banco Popular de Indiaroba,
a moeda social Aratu, a inclusão de famílias, o nosso comércio como um todo aceitando a moeda. E o que é interessante, né, é que quanto mais esse Aratu girar, melhor para a cidade. Nossa, aí, bispo, é riqueza, é desenvolvimento. Quanto mais voltas ele der, mais riqueza ele gera. E as suas taxas, porque, né, precisa da sua manutenção. Não existe almoço grátis. Exatamente. Na maioria das vezes, absoluta quase, né? As taxas Até porque você paga do cartão de crédito, você paga também. Você paga. Mas aquela taxa vai para fora do seu território. E às vezes para fora do seu país. Do país. No nosso caso, ela fica ali. Então nós criamos um Fundo Municipal de Desenvolvimento. Essa taxa ajuda no fomento ao microcrédito, ajuda no fomento. As nossas marisqueiras passaram a receber EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, botinhas, calça UV, camisa UV. As nossas taxas ajudam a gente a criar programas inovadores, como é o programa Alimento em Indiaroba, que é a mesma coisa do programa de aquisição de alimento, na premissa, né, do agricultor familiar, da marisqueira, das instituições que precisam... O camarão, né? Trabalhar com insegurança... que camarão, né? O camarão é fantástico. Insegurança alimentar, que distribui para as famílias, mas o PAA, na hora de pagar, ele paga em real. E aí, muitas vezes, há uma fuga de capital. No nosso caso, o pai ele paga em moeda local, em Aratu. Então, são 200 mil Aratus no edital. Nós vamos caminhar para o terceiro edital. Em torno de 115 famílias participam, né, de agricultores familiares, entregando produtos a mais de 1.000 famílias e é pago em moeda local. Portanto, a geração de oportunidade, a criação do fundo municipal, as taxas, porque nós fizemos uma coisa bem bacana também, bispo. As empresas que prestam serviço para a prefeitura, elas contribuem na hora do faturamento com 1% do valor da fatura. Então, se eu tenho uma determinada construtora que emitiu uma nota de uma pavimentação de R$100 mil, R$1.000 vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento. No caso do nosso banco, a taxa é 2%. Então, quando você compra um serviço, paga um serviço em moeda local ou compra um produto, 2% do valor você pagou R$100, 100 Aratu no botijão, R$2, 2 Aratus, né? Ou seja, 2 Aratus vão para o Fundo Municipal, que vai ajudar a fomentar. Vai girar, né? E gerar, fortalecendo a economia como um todo. Então, vocês descobriram a justificativa, vamos assim dizer, para a criação do banco. É Banco Comunitário de Indiaroba? Banco Popular de Indiaroba. Porque Popular de Indiaroba. Ele foi aprovado por lei, pela lei, sim, pela Câmara Municipal. Isso é o que eu queria ver. Nós discutimos aqui a questão do porquê, né? E agora, como vocês... Não, agora nós vamos criar o banco. Aí, nesse passo a passo da criação do Banco Popular de Indiaroba. Nós não inventamos a roda, né? No momento Sim. que a gente criou, já havia outras cidades, graças a Deus por isso, né, que já tinham fundado. Sim, aí você vai... Uma lei municipal. Uma lei municipal, fizemos o debate com a Câmara. Sim, antes da lei, você faz um debate. Um debate com a Câmara, Vamos ver uma cidade aqui de Alagoas. Eu quero criar um banco. Qual seria o primeiro passo? Como que seria essa linha do tempo para ele? É importante sensibilizar os atores. Né? Muitas vezes o povo ele é muito sábio, né? E não é à toa que nós somos líderes. Então ele traz o desafio, né, que alguns chamam de problema, e coloca para o líder resolver, né? Afinal de contas, o líder, quem foi votado... Para isso. Exatamente. Né? Precisa ter essa capacidade de intervir na comunidade. Lógico que a democracia não se resume ao dia da votação. Sim, né? sim. Então, você precisa chamar os atores, chamar o comércio, as lideranças do comércio, as lideranças da associação, as igrejas, que são muito importantes no processo social da comunidade, e dizer, olha, tem uma proposta, vocês... de convencimento. Exatamente. Colocar essa demanda que a gente já estudou. Não é simplesmente agora, vai lá, aprova. Não pode. Não é por aí. Ele tem toda uma estratégia, né, de construção coletiva. De construção coletiva da população,
dos comerciantes, enfim, de todos os atores, né? Os vários segmentos da sociedade. E o que é bacana, né? A gente, à medida que ia debatendo, a comunidade cada vez mais vai dando algumas ideias. Exatamente, também. Vai melhorando, vai aperfeiçoando. A Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, não pode ficar de fora, ela é instrumento fundamental, né? É a ressonância. E aí aprovamos na Câmara de Vereadores, constituímos uma rubrica orçamentária, utilizamos duas leis nacionais, a lei que cria as fintechs, porque nós somos uma plataforma de pagamento. Isso. Mas por questão metodológica, a gente chama de banco. Isso. Né? Nós não somos um banco regulado pelo sistema financeiro nacional. Nós somos uma plataforma de pagamento que está vinculada ao sistema brasileiro de pagamentos, que é regulada, é lógico, né? Controlada pelo Banco Central, através do chamamento que a gente fez o chamamento e colocamos à disposição das organizações sociais que detêm plataforma, e o Instituto É Dinheiro, inclusive o mesmo que detém a expertise do Banco Palmas, venceu o chamamento, e através da plataforma, porque você imagine uma gestão ter recursos para construir uma plataforma. É difícil. Imagine quanto tempo isso leva. O nosso mandato, tudo isso, né? O nosso mandato para a sociedade são 4, né? Mas para nós são 2 na prática, né? Porque o primeiro ano é planejamento, né? O último ano você não pode fazer uma série de ações que você não pode estar fazendo, que a lei não permite. Então, você tem 2 anos para ser bem ativo. E precisa ser ativo, né? Veloz. Então, nos utilizamos do chamamento público para construir esse processo, e tem sido um grande sucesso. Veja só, aí vocês passaram por esse processo de convencimento, de palestras, de discussões, né, de audiências públicas com a sociedade também com os comerciantes, com todos os atores, né, a partir daí dessa rodada de conversa, vamos assim dizer, aí foi elaborado o projeto para a Câmara Municipal. E no debate na Câmara Municipal foi, até porque facilita pelo apoio popular, vamos assim dizer. Lógico, e tem ações assim muito bacanas. A nossa cidade tem um Bolsa Família municipal. O que é que a gente fez? A sociedade ela foi nos cobrando que a gente precisava fazer intervenções nas famílias que mais precisam. E a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem um trabalho a ser feito para combater a fome. E eu já passei fome. E eu não podia estar naquele espaço, ocupando aquele espaço, e deixar isso, né, ser mais do mesmo. De conta que não acontecia. Que não acontecia, né? Então a gente chamou a responsabilidade, construímos um processo com a equipe. Hoje iniciamos com 250 famílias, recebendo, naquele momento, R$100. E aí nós tínhamos uma plataforma que bloqueava o processo interno, né? O dinheiro não saía, porque os comerciantes exigiram isso da gente, mas na hora de pagar, a família não tinha custo para o beneficiário social, mas para o empreendedor era 4,5%. Né? A prefeitura não era cobrada, mas era 4,5%. E mesmo sendo pré-pago, ou seja, as 250 famílias, os R$25 mil que a prefeitura colocava, eram pré-pago. Levava 40 dias para receber. E aí, quando você avaliava com as famílias, era uma beleza. Mas quando você avaliava com os empreendedores, muito bacana, prefeito. O dinheiro não está saindo, mas a taxa ainda é alta e ainda leva muito tempo. Na experiência atual nossa, do Banco Municipal, são 2%, que vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento, e o dinheiro é online. Então, no mesmo momento que o usuário paga, cai na conta. Só tem contas, as famílias do Bolsa Família Municipal? Não. A gente tem as pessoas físicas, 310 empreendedores hoje têm conta, né, de pessoa jurídica, só que quem pode fazer a transferência do Aratu para o real é o empreendedor. O beneficiário social ele não pode transformar, nem pode receber depósito, a conta dele é bloqueada, afinal de contas, vai para os órgãos de controle, é objeto de fiscalização. Até porque, Arnaldo, até uma própria preocupação, aliás, não é uma preocupação do Joaquim, mas eu até fiz um artigo também, eu escrevi sobre isso,
que hoje nós temos o grande problema das bets. O Exatamente. pessoal do Bolsa Família gastaram bilhões, né, na questão das bets. E o Joaquim deu a ideia de que o Bolsa Família fosse pago pelos bancos comunitários. O Bolsa Família Nacional. Nacional. Entendeu? Porque exatamente por isso que você falou. Ele não pode fazer isso. Teria que ter o empresário, o empreendedor, que fizesse essa transformação de Aratu para real. Então ele não pode entrar numa beta, nesse tigrinho da vida aí, e apostar lá. Não está cadastrado, ele não tá vai cadastrado. poder. Só quem vai estar cadastrado, e é importante, bispo, registrar, o Bolsa Família Nacional, a última lei que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou e que o Congresso se desbruçou e o Senado se desbruçou, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, permite que seja pago em moeda local. Já está. Já é objeto da lei. Mas essa lei já foi sancionada? Já foi sancionada pelo presidente. Então, hoje, o Banco Aratu, por exemplo, pode pagar pelo o Bolsa Família? Estamos no processo de debate da regulamentação. A lei já permite. E a gente está fazendo um debate nacional com os municípios. Hoje nós estamos caminhando para 20 municípios que já implementou a sua moeda local. Macaé já implementou? Niterói, Macaé, Cabo Frio, Maricá, que foi a primeira cidade, né, de fato, a ter um banco municipal. E já estamos caminhando para mais de 50 cidades que já aprovou lei e já aprovou o nome da sua moeda. Eu vejo um avanço significativo se a gente tornar isso realidade. Porque o número, hoje, eu entendo que hoje existem 3 rendas nos municípios, que é prefeitura, aposentados e Bolsa Família. Se você colocar o Bolsa Família em moeda social, os comércios locais das pequenas cidades vai ser uma transformação radical. Uma transformação social e radical. Social, econômica, né, e radical. A gente sabe que o governo tem sensibilidade, estamos, né, dialogando com o Ministério do Desenvolvimento Social, já houve algumas audiências com o ministro Hélito Dias, o senador Alessandro, que foi um dos que subscreveu a lei lá de Sergipe, ele tem feito esse debate. O Quaquá, que era o ex-prefeito de Maricá, deputado federal, que agora voltou para a prefeitura de Maricá, também foi um dos coautores. Esse debate está envelhecido. O Instituto É Dinheiro, a rede brasileira de bancos comunitários e de bancos municipais, está fazendo plantão em Brasília, porque essa é a grande virada de chave. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. A gente precisa fazer com que as pequenas cidades, que você colocou um elemento fantástico, a segurança nas pequenas cidades, a qualidade de vida nas pequenas cidades, ela não tem preço. Não tem como você mensurar. E aí o que é que falta? Falta fazer com que haja políticas públicas, intervenções para que o desenvolvimento, de fato, chegue a essas comunidades. Porque quando você dá essa oportunidade, a própria economia ela se ajusta. Ela se ajusta. Exatamente. Você perceba que nós saímos de 60 MEI para 480 MEIs. Então, há uma mudança importante. A gente até brinca, né, nos debates que a gente faz, nas rodadas, nas reuniões com os prefeitos, né, com as lideranças, com os CDLs, que é fundamental. Digo, olha, na minha cidade nós aumentamos 100% o número de laboratórios. Eu tinha 1, agora tem 2. Nós aumentamos 150% o número de farmácias. Eu tinha 2, agora tenho 5. A gente aumentou em 500% o número de lojas que vendem produtos para recém-nascido. Porque o que é que acontecia, bispo? O nosso CRAS acompanha, em média mensal, 25 mães grávidas. E, portanto, a prefeitura fazia um processo licitatório. O último processo, ele estava ali na casa dos R$400 por enxoval. Vezes 25, R$10.000, concorda? Isso. Por mês. Que ia para onde? Para fora. Porque sequer nem loja a gente tinha que pudesse, né, concorrer ao processo licitatório. Né? E a gente transformou isso num voucher. A família, né, a mãe, recebe o seu cartão e a gente parou de ouvir aquilo. Na hora da entrega do enxoval, as mães, boa parte delas dizia:
prefeito, eu já tenho 3 banheiras, já vem com mais uma? As 3 das crianças anteriores, né? Então, a gente precisa dar autonomia às pessoas para que elas, cada uma tenha a sua particularidade. De repente, ela precisa mais de uma fralda, ela não precisa da banheira naquele momento. E a gente transformou em Aratu. E hoje nós temos 5 lojas que vendem produtos para recém-nascido. Eu também sou de uma cidade do interior, né? Sou de Palmeira dos Índios, né? E meus pais, meu pai que está lá no céu, que Deus o tenha, mas minha mãe ainda mora lá, só que a gente mora num povoado, né? Canafístula de Frei Damião. Entendeu? E aí a gente conversando lá com os amigos, rapaz, a feira daqui era uma imensidão, hoje é pouco. Eu digo, rapaz, existe uma explicação para isso. Ele, o que é? Quando a gente era criança, vamos dizer, há 40 anos atrás, eu já estou no meia e algumas coisas, o que é que acontecia? Não existia mercadinho. Então, as feiras, naquele dia, a pessoa ia para comprar o feijão, o arroz, carne e tal. Tudo. Então, era aquele dia que todo mundo se reunia, que isso até é uma questão colonial, né? Vem de Brasil colônia. Mas hoje, qualquer arruadozinho com 10, 20 casas tem o seu mercadinho. Tem o seu mercadinho. Exatamente. Entendeu? Então, essa questão de você, por exemplo, o cara tinha um mercadinho, aqui é 15, 20 casas. Antigamente ele ia à Palmeira para comprar. Aí a questão não é... A pessoa improvisa logo um quarto dela ali, tira a janela, coloca uma porta e transforma... Né? Exatamente, então, numa mercearia. Então você vê, por exemplo, aqui nós temos aqui em Maceió, por exemplo, o bairro aqui Jacintinho. Você passa numa rua, tem 100 casas. Eu ouso lhe dizer que em 90 casas tem algum negócio. Isso é fundamental. Aí tem uma mulher que faz bolo, outra que faz doce, outra que faz unha, outra que faz cabelo, outra que vende camisa, ou seja, tem algum empreendimento ali. E isso é que é o grande foco, né, do Banco Comunitário. Exatamente. É aí que o Banco Comunitário, o Banco Popular, né, o Banco de Desenvolvimento Municipal, que são 2 premissas, né, é importante a gente sempre estar... Só uma coisa que eu acho que soa melhor, né? Banco Popular. Isso. A premissa de que o Banco Comunitário ele foi organizado pela sociedade civil. E o Banco Popular ele foi organizado pela prefeitura, pelo município. Não existe essa diferença. Né? Não significa que o Banco Popular um dia não vai virar Banco Comunitário. Sim. Porque ele vai chegar a um ponto... Né? A premissa de uma prefeitura não é ter um banco. Né? Ela tem os desafios da saúde, da educação, da assistência social, mas ela precisa, talvez no primeiro momento, fomentar, apoiar. O Adinaldo, qual foi o aspecto econômico e social que mais lhe chamou a atenção? A gente sabe que o cimento, a obra, é muito importante. Nós temos hoje 100% da sede pavimentada. E nós temos 2/3 asfaltada. O cimento é importante, mas o sentimento não tem preço. O que valora, de fato, uma comunidade, o que traz empoderamento para ela, é você mexer na autoestima dela. Por isso que o abraço é tão poderoso, por isso que o aperto de mão é tão caloroso, por isso que o sorriso desmonta uma guerra. A gente está falando de mudar a vida das pessoas com elas. Não adianta você mudar para elas, porque aí você pode estar mudando e ela não está gostando daquela mudança, mas se você muda com ela, você vai ajeitando o trajeto, você vai... Então, a força que hoje, para você ter uma ideia, o nosso Aratu, antes do banco, custava R$30. Hoje ele custa R$70. O Banco Municipal ele trouxe uma premissa de evolução. Para você ter uma ideia, Bispo, quem está nos acompanhando, no dia da inauguração da agência, nós tivemos 33 sites de economia do país falando sobre uma cidade do sul de Sergipe, chamada Indiaroba, no Nordeste brasileiro, que criou o primeiro banco
Popular Municipal. Que emoção, né, para o pessoal de Aroba. O investimento que a gente fez na agência foi pago no primeiro dia. Com certeza. Na inauguração, concorda, Bispo? Com certeza. Você é da comunicação, você sabe disso. Com certeza, isso não tem preço. Como você mensura isso? Exatamente. E a nossa cidade passou a ser visitada, a gente passou a... Você imagina e você está... Você está aqui em Maceió por isso. Por isso. Né? A nossa cidade ela foi vencedora do prêmio Cidade Empreendedora do Sebrae em 24. Nós tivemos nos transformar juntos em Brasília, dividindo espaço com o Topázio, prefeito de Florianópolis, que é uma personalidade. Só quem foi capaz de fazer isso foi o sentimento da alma do povo. Isso. Traduzido e materializado a transformação social. Ô, Adinaldo, e o papel das mulheres nisso aí? Estratégico. O nosso microcrédito, hoje, ele só atende a mulheres. São até 3.000 aratus, nós fazemos chamamento, porque a gente não tem um volume grande de recurso, né? Então, quando lá no fundo tem 60.000 aratus. Então, dá para 20 famílias. As mulheres se cadastram, é feito um chamamento, e vamos supor que 35 se inscrevem. Todas as 35 vão ser capacitadas em plano de negócio, informação de preço, né? Vão melhorar a sua capacidade de intervir no ponto de vista da venda, do atendimento, elas vão ser capacitadas. Vai ter uma rodada com mulheres especialistas dos vários segmentos, do Senar, do Sebrae, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Mulher, que vai sabatinar. E no final do dia, as 20 melhores propostas vão vencer. Elas terão 6 meses de carência, elas têm 6 meses de carência, 0,99% de juro, e são divididas em 10 parcelas. Pagando as 9 parcelas em dia, a 10º o fundo paga. Então, só atende a mulheres. As mulheres são capazes, os homens são muito importantes também, nós somos importantes. Exato. Mas as mulheres ela têm uma capacidade de transformação. E há de convir, isso quem está dizendo não sou eu, a ciência já provou de que ela sabe lidar melhor com o dinheiro. E é um sucesso maravilhoso. Maternal, né? Maternal, ela cuida, ela transforma, ela multiplica, ela tem essa capacidade, está no cerne da mulher essa capacidade. E a gente atende as mulheres. Existem muitos desafios, né? Muitas coisas. E um dos principais que eu acho, que não foi o seu caso lá, é a questão da mudança. Então, você tem um banco popular. Infelizmente, no Brasil, a gente tem aquela coisa, né? Um opositor ganha, ele acaba porque foi o outro que fez. Como se trabalhar isso? A mudança de gestão. Não tenha dúvida de quando você constrói com a comunidade, é muito mais difícil você destruir, né? Alguém destruir isso. Você criou uma política pública, não a política do Adinildo. Do Adinaldo, né? Adinaldo. O que é que acontecia? No meu primeiro ano, segundo ano de governo, nós somos uma liderança popular, o povo tem acesso permanente, né? Mas a casa do prefeito é visitada, né? Era visitada por 40, 50 pessoas por dia. A prefeitura, mais outros 40. Cidade pequena assistência tem essa particularidade. Tem isso. E aí a gente diz, olha, uma parte importante que está ali, está porque não tem jeito, porque realmente precisa. O SUS, né? Ninguém muda o SUS. Pronto. E aí, resultado, a gente foi fazendo um trabalho para que as políticas públicas chegassem até as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa comum na cidade, eu vou à missa, eu vou à feira, né? A minha casa é frequentada, lógico que é, mas não para estar pedindo, não para estar... Isso me incomodava como líder social. Eu sei. Não foi para isso que eu me elegi. Né? E as políticas públicas corretas, sendo adotadas da forma correta, ela liberta as pessoas. E aí a política pública de assistência social, né? Você está dando... Então... Não tem sentido. Não tem sentido. E aí algumas pessoas dizendo, mas você está libertando o povo na hora da eleição. O povo ele tem uma capacidade de inteligência extraordinária. Então, esse convencimento que vocês fizeram, ele é estritamente necessário para isso. Não tenha dúvida. Mudou, mas continua. Isso. E aí, resultado. Agora mais forte. O nosso programa de governo do prefeito Marcos está lá, a implantação de parte do salário do servidor público em moeda local, para fortalecer mais ainda. Por isso que é importante a nossa economia. Ou seja, ele vai dar um passo
Ele vai trabalhar, ele está trabalhando para, o mais rápido possível, cumprir esse compromisso no programa de governo. Então, a gente tem buscado fortalecer. Lógico que houve ataques, lógico que a oposição, lá um ano antes da eleição, dizia que eu era agiota. Né? Lógico que... Quem perdeu vai falar alguma coisa. E inicialmente eles começaram dizendo que era agiota. Depois eles começaram dizendo são 130 aratus, né? Ou seja, R$130 o nosso Bolsa Família Municipal. E aí eles diziam, não, 130 é muito pouco. Aí de agiota ele já começou a dizer que o 130 era muito pouco. E no final o povo começou sempre a fazer uma avaliação. Espera aí, quem construiu com a gente? Quem nos deu essa oportunidade? Quem está me assistindo e a nossa idade permite isso, né? Você lembra que o combate à fome via governo era muito lembrado por uma cesta básica no Pau de Arara. Eu lembro que né, as pessoas... Eram as frentes de serviço. Eram as frentes de serviço. Né? Hoje, com a transformação do Bolsa Família Nacional, que é o maior programa de transferência de renda do mundo. Frente de serviço, dinheiro vinha para a prefeitura, metade ficava coisa e metade era para o restante. E hoje o Bolsa Família vai direto para a pessoa. Exatamente. E a gente está vivendo um momento, bispo, de transformação na sociedade muito grande. A inteligência artificial está aí para desempregar maciçamente. Tem desempregado maciçamente. Com certeza. Ou as grandes corporações, e o que eu percebo, elas começam a entender a necessidade. A gente precisa ter programas de garantia de transferência de renda e a gente está vivendo uma coisa, na minha opinião, bem bacana. O trabalho braçal hoje ele está muito mais valorizado. O meu colhedor de laranja na minha cidade ganha uma média de R$ 1.500 por semana. Então, ele está sendo valorizado. E antigamente pagava o que queria. O engenheiro agrônomo que acompanha ele ganha bem menos do que ele, inclusive. Né? Então, resultado. Lógico, o trabalho intelectual precisa ser valorizado, mas o trabalho braçal também precisa ser valorizado. Mas o combate à fome tem que ser o que nos une. A gente não pode permitir na sociedade que haja fome. Exatamente. Tem que haver um corte, na minha opinião, e a gente tem feito, nossos especialistas estudam isso profundamente, tem que ter um corte no que a gente chama de renda básica. Independente e a da renda pessoa... básica através dos bancos populares, banco comunitário. Aí pronto, aí você aquece a economia. Aí você fica naquela economia circular. Circular. Né? E quando você circula, vira um furacão. Com a certeza. economia ela fica muito pujante. Então, a gente está muito convencido disso. É um processo que o governo brasileiro, o governo federal, precisa avançar nesse sentido. Quando eu estava chegando em Maceió, eu vi uma coisa muito bacana que o Paulo Dantas, o Renan começou, o Paulo Dantas está fazendo, que é o CRIA, né? O maior programa de transferência de renda do Brasil, né? Que um Estado faz, né? Você ter 130 mil pessoas recebendo R$150 mensalmente. Agora, tu imagine se o Paulo vai lá e diz, olha, a partir de hoje, quem tiver banco municipal, eu vou fazer convênio e vou pagar em moeda local. Para isso. Mas veja só, sucesso. Adinaldo, isso é um tema apaixonante, né? A questão do Banco Popular, do Banco Comunitário. E antes eu conversei até aqui com o Adinaldo, nós vamos fazer um workshop lá para março, né? Que fevereiro ainda vai ter questão do carnaval, lá para março. Eu passei até uma minuta, né, do que a gente está querendo fazer com esse workshop aqui em Maceió. Vamos convidar o Joaquim, convidar o menino da Secretaria da Economia Solidária, lá de Brasília, o Gilberto Carvalho. O nosso próximo entrevistado será o Adalberon, né, da Secretaria secretário executivo de Tecnologia, de Cooperativismo. Alagoas é o primeiro estado a ter uma secretaria de cooperativa. E aí eu passei para o Adinaldo esse projeto, né? Nós vamos ainda dar uma alinhada nisso, mas nós iremos fazer aqui um workshop. Então, você, prefeito, você, líder comunitário, você que trabalha com esse tecido social, você já está convidado, né, a participar desse workshop. Vamos trazer especialistas de todo o Brasil para isso. Vamos convidar a AMA, né, que é a Associação fundamental, uma parceira estratégica. Dos vereadores também, porque a gente precisa desse convencimento da sociedade.
E aí nós vamos, no momento oportuno, apresentar esse workshop aqui dos bancos populares, do Banco Comunitário. Então, como falei, vamos apresentar aí essa proposta ao Adalberon, ao Antonino, né, que é o nosso grande líder da nossa Unicaf, para que a gente, porque você já é a segunda pessoa aqui que vem aqui falar sobre a questão do Banco Comunitário, então eu estou recebendo muitas sugestões, muita pergunta de como fazer. Inclusive, a gente vai ter algumas reuniões com alguns prefeitos sobre essa questão de bancos comunitários. E nada melhor do que um workshop para que as pessoas entendam melhor, e aquele que entender e querer, a gente tem como implantar isso em seu município, em sua cidade. Isso aí vai depender só das pessoas quererem realmente fazer isso. Mas, Adinaldo, o nosso tempo já está se esgotando. Quero agradecer aqui o Adinaldo, que veio lá de Indiaroba, né, do estado de Sergipe, para participar desse nosso Podcop aqui em Maceió, né? E, Adinaldo, queria suas considerações finais, né, sobre esse nosso modelo, né, que é apoiado pela nossa Unicaf, esse nosso Podcop com foco no cooperativismo e na economia solidária, e agradecer, né, a sua participação. Então, fica à vontade aí para se despedir aí do nosso público. Mais uma vez agradecer à Unicaf, agradecer ao Podcop, que estratégia fundamental. A gente sabe que a sociedade cada vez mais está se organizando. Exatamente. Por exemplo, as crianças lá em casa, com todo respeito à televisão, não assistem mais televisão. Só assistem YouTube. Né? E a gente pode, através desse instrumento fantástico e com a sua inteligência, a sua capacidade, os vários atores envolvidos, né, a gente faz com que as nossas ideias, os nossos ideais e a nossa prática de vida se confunda à prática de muita gente que está nos assistindo. Né? A gente sabe que a sociedade ela precisa cada vez mais internalizar a cooperação. Sim. A competição Cooperar é necessário. Né? A gente sabe que, falamos muito aqui em mercearia, em pequenos negócios, né? Cada capacidade que eles têm, né, as grandes redes têm nos ensinado muito. Né? Se a gente juntar todas as mercearias da nossa cidade e ela comprar junto, ela tem desconto. Com certeza. É uma ilusão achar que comprando do representante sozinho, né, eu, na minha mercearia, vou ter um desconto maior. Não vai. Não vai. Né? Então, há uma capacidade de cooperar e uma necessidade. E o brasileiro, que tem essa inteligência extraordinária, a gente sabe que nós estamos no caminho certo. E aos nossos prefeitos, atuais prefeitos, vocês têm a possibilidade de ter uma grande experiência de transformação social e econômica, porque se você juntar o comerciante, você não vai ver que tem um contra. Não tem um contra. Na minha cidade tem a gente costuma dizer, né, do mais apaixonado ao que mais odeia. Mas todos fazem parte. Todos fazem parte. Porque para o desenvolvimento não tem partido, não tem bandeira. O desenvolvimento tem que caber todos. Né? Não é o banco do grupo político, é o banco da cidade. E por ser da cidade, vai ter aqueles que concordam com aquela corrente política que está governando naquele momento e os que não concordam. A gente precisa ter essa capacidade de compreensão. E, naturalmente, é lógico que vários empreendedores vão dizer, mas não é bacana o que foi feito. E eu não votei na outra eleição, mas nessa eu vou votar. Então, o comerciante ele é um líder. Antes de tudo, ele é um líder, ele tem essa capacidade. Vamos florir esse Estado. Vocês que já são provedores de iniciativas extraordinárias, vamos florir esse Estado com bancos municipais. E pode ter certeza, Alagoas, que já é exemplo para a gente em muita coisa, vai ser mais exemplo ainda. E eu não tenho dúvida, incluindo pessoas, fortalecendo os pequenos negócios, criando cada vez mais uma economia circular forte, a gente vai criar uma sociedade, né, vai introduzir uma sociedade mais forte, desenvolvida, inclusiva, que é o sonho de todos. Ok. Muito obrigado. Só agradecer.